Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. E hoje a gente vai resenhar esse livro, A Garota do Lago. É um suspense gringo e mistério. Então, nesse canal aqui, eu quero conversar bastante sobre livros, histórias e com foco em literatura gótica. Mas assim, é só foco, não quer dizer que eu não vou ler um livro tipo esse e resenhar. Eu quero resenhar, tá bom? Gente, esse livro é uma estreia desse autor aqui, Charlie Donlea. É o primeiro livro que ele escreveu. Esse é um livro, gente, até bastante famosinho. Ele foi um dos mais vendidos da Amazon durante um tempão, né? Eu sempre quis ler e eu comprei numa promoção, mega promoção, num shopping. E, né, finalmente li. E assim, vamos ver. Sobre o livro. Essa é uma história de um crime que acontece numa cidadezinha bem pequena chamada Summit Lake, nos Estados Unidos. E basicamente a protagonista, a Becca Eckersley, ela foi desvivida aí num cenário aí totalmente brutal e violento. Que foi assim um choque total para todo mundo nessa cidadezinha, que não acontecia nada e de repente um mega crime horrível, horrendo, tenebroso. E o que deixa assim mais bizarro, né, é que é tudo muito suspeito. A Becca, ela era uma jovem assim, comum, de 22 anos, estudante de direito, de família rica, super amável e querida, sem inimigos, e aparentemente tudo na vida dela corria normal. E aí, de repente, ela aparece assim de um jeito totalmente horrível. E aí várias informações do caso são ocultas também, a polícia não divulga nada de significativo. Eles dizem para a população que eles apostam numa teoria totalmente nada a ver sobre um assalto que resultou numa tragédia, só que claramente não é isso, gente. Foi muito brutal mesmo. Então é o que deixa tudo assim mais misterioso. O modelo de narrativa dessa história é muito interessante, pelo seguinte fato. Durante o livro, essa história é contada a partir de duas perspectivas, né? A da Becca, né, que é a protagonista, e conta a perspectiva dela um pouco antes de tudo acontecer, e a da jornalista que está investigando esse caso, que é a Kelsey Castle. E ela não é nem uma investigadora, né? Ela é uma jornalista que foi até a cidade para fazer um artigo sobre o caso. Só que ela acabou se envolvendo bastante por causa de coisas que aconteceram na vida dela também, né? Que vai contar, né, aqui nessa história. E ela acabou se envolvendo demais com o caso da Becca. Então, por isso que ela acaba investigando, além de escrever, né? Além de investigar para escrever, ela quer investigar para saber também o que aconteceu. E a gente acompanha, então, essas duas a cada capítulo. Enquanto um capítulo é o POV, né? A perspectiva da Becca. O capítulo seguinte vai ser a perspectiva da Kelsey. E aí ela investiga, descobre várias coisas e até de maneiras, assim, bem ilícitas, e contando vários fatos, né, sobre a vida dela também e do porquê que ela se envolve tanto nesse caso, né, porque ela também foi vítima de uma violência anteriormente. Agora que a gente passa um pouco da sinopse, minha opinião sobre o livro agora. Eu sou uma pessoa muito fã de livros de mistério, de suspense, né, que algum crime acontece, a gente vai descobrindo as coisas junto com o investigador. Então um livro com uma sinopse como essa acaba me atraindo muito, né? Mas
assim, sinceramente, é um livro, assim, bem mais ou menos. Ele é relativamente bom pra quem não quer, assim, nada amplo, nem profundo. É um thrillerzinho, assim, bem... mais ou menos mesmo. Não vou falar meia boca, porque aí é esculacho. Coitada, é a estreia do cara. É difícil uma estreia, assim, ser, nossa, a maior escrita de uma pessoa. Mas nem de longe é a pior coisa do mundo, igual eu já vi muita gente falando. É um livro simples. Ele é bem fácil de entender. Inclusive, ele até prende bastante, eu achei. Essa história também é bem fácil de visualizar, né? O autor tende a detalhar bastante. Inclusive, isso também é um defeito em vários momentos, porque, por exemplo, numa cena de tensão, o cara tá lá descrevendo elementos do cenário, tipo, coisa que num momento desse não interessa. Um demérito pra esse livro. Porque não são nem elementos relevantes do cenário, são elementos inúteis. Então isso me irritou um pouco. Mas enfim, é uma coisa que a pessoa às vezes não sabe dosar muito, né? Outra coisa. Nesse livro, tem diversas faltas de coerências, coisas assim absurdas que aí não dá. Principalmente no plot, né, da revelação de quem a Becca. Eu não sei se ele não soube conciliar a história, mas tipo assim, foi uma gafe imensa. Eu vou falar daqui a pouco na parte com spoilers. Um outro ponto é que é o que eu falei, o livro ele não chega a ser raso, mas ele também não é nem um pouco profundo, e eu acho que ele não quer ser. Não é um livro que vai mudar sua vida, e eu acho que ele também não quer. Então, se você tá procurando uma coisa assim, bem, sabe, pra passar o tempo, pra aliviar a cabeça de leitura, principalmente de leituras assim complexas, né? Quer dar uma pausinha aí pra ler uma coisa só pelo feeling, é um livro bacana. Porque ainda assim é um livro com revelações, plot, por mais que o plot, né? Aquela coisa toda. Então, pra esse propósito, é bacana. Então, gente, agora nessa parte com spoilers, eu vou falar um pouquinho sobre as faltas de coerência, assim, e a principal delas que me pegou, assim, de um jeito que não consegui segurar. Assim, quem desvive a Becca é o amigo louco dela, o Brad, né? Só que no capítulo 19, a gente vê que o Brad, ele tenta se desviver. No capítulo 21, é mostrado pra gente que ele consegue. E aí, depois de todo o rolê, né, no final do livro, na revelação do criminoso, mostra que ele nunca se desviveu de fato, né? Ele só tentou. E como ele não conseguiu, né, ele ficou com vergonha e foi se refugiar lá na montanha do pai dele, em Summit Lake. Só que, gente, ele simplesmente tava desvivo e reviveu, como assim? Como se nada. Porque eu juro que na hora que eu li que ele tava na porta dela, no final do livro, quando vão revelar quem matou ela, quando eu li que ele tava na porta dela, eu pensei, gente, não é possível que o autor... Não é possível que esse cara tá aqui. Não é possível que o autor me manipulou esse tempo todo pra eu pensar que o cara tava morto, que ele só deu a entender que ele tinha se desvivido. E na verdade não. Aí eu voltei lá no capítulo 19 e no capítulo 20, que é onde, né, tudo aconteceu. E não! Tá escrito aqui, com todas as palavras, em 7 de abril, Brad Reynolds tirara a própria vida. Para de ser louco! Ele reviveu o cara. Não, gente, desculpa. Sabe o que eu acho que aconteceu? O autor não queria deixar tão óbvio assim que o Brad matou ela, porque ele é o principal suspeito de qualquer pessoa desde o início. Então eu acho que o autor quis dar uma contornada, né, do jeito que deu, só que não deu. Aí não, gente, desculpa aí, mas aí você já tá querendo inventar. Ele quis tirar o Brad da jogada ali no meio do livro, pra depois só fazer ele reviver e mostrar que ele é o culpado e o público ficar tipo em choque. Mas assim, é ruim, né? Porque é injusto você deixar claro que o cara
não está mais entre nós e simplesmente reviver ele assim como se... Problema seu aí que tá lendo. Enfim, foi uma falha assim bem grande de roteiro. Fora, gente, que essa história tem muitas e muitas falhas que não sei se eu vou citar todas aqui. Por exemplo, a polícia é incompetente, inútil. Pra vocês terem ideia, eles nem fizeram uma linha de investigação. Ninguém foi atrás de amigos deles, ninguém foi atrás da família assim direito. A polícia é totalmente incompetente, serve para fazer peso na terra. Justamente pra gente ter aquela coisa de que uma jornalista que nem policial é, nem investigadora é, vai lá, investiga e soluciona o caso. Nossa, que mulher incrível. Gente, desculpa, mas isso não existe. Fora que a família dela também não parece ter o menor interesse em descobrir nada sobre o caso, em descobrir o culpado. É uma coisa assim de louco, né? A sua filha ser vítima de um crime brutal, horrível, horrendo. E você, tipo... Não sei, acontece. Tem motivo pra eles serem um pouco omissos, mas assim, gente, é um pouco omissos. Não é nem omissos de tipo, não quero saber. É omissos de não divulgar pra mídia. Por coisas que acontecem aqui. Eles são advogados, eles são meio que da elite, então... E a Becca tava envolvida aí com algumas coisas, sabe? Ela era uma pessoa cheia de segredinho, então faz sentido eles não quererem que tudo que seja descoberto se espalhe, mas eles não quererem saber nada. Nossa, tipo assim, a mulher morreu e eles só... Que pena. Então assim, é umas coisas que... é isso. Bom, minhas considerações finais agora. A minha nota para esse livro é 3 de 5. É um livro até que envolvente. É legal. Apesar de tudo, né? Eu li ele agora em junho, né? No inverno, e ele se passa, assim... montanha, né? Neve lá nos Estados Unidos, né? Aqui não neva, mas tá frio também. Então, assim, foi uma vibezinha, assim, bacana. É um livro que tem defeitos, sim, né? Não é nem de longe o melhor livro de investigação que você vai ver na sua vida. Eu também fiquei interessada, né, em ler mais livros desse autor. Ele já tem aí até uma bagagenzinha depois desse livro, né? Ele lançou bastante coisa até. E apesar dos defeitos, contudo, eu recomendo. Enfim, gente, basicamente é isso. Me sigam lá no Letterboxd, eu tô sempre postando por lá também. Porque além de tudo, também sou cinéfila. E é isso, nos vemos em breve. Tchau!